iniciar mais um conteúdo do nosso curso de Departamento Pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a contribuição sindical. Vamos às informações. Criada em 1940, a contribuição sindical, também conhecida como imposto sindical, é uma contribuição descontada da remuneração dos trabalhadores uma vez por ano. Durante muito tempo, a contribuição sindical foi obrigatória para todos os colaboradores no regime CLT, ou então colaboradores coletivos, e era sempre descontada no mês de março, num valor equivalente a um dia de salário do colaborador, do funcionário. Pois bem, contudo, uma mudança na lei trabalhista em 2017 fez com que a contribuição sindical passasse a ser opcional. E mesmo assim, após quase 5 anos dessa alteração, o assunto ainda divide muito opiniões e traz muitas dúvidas. Mas para ser mais exato, vamos entender primeiro o que é a contribuição sindical. Vamos também falar para que serve a contribuição sindical. Vamos relatar os tipos de contribuição que nós temos hoje. E vamos também informar o que mudou na contribuição sindical com a reforma trabalhista. E por último, nós vamos deixar um questionamento. Por que a contribuição sindical é importante hoje? O que é contribuição sindical? Esta contribuição é um valor descontado no salário do funcionário contratando sobre o regime CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, destinado ao sindicato da categoria profissional, pela qual ele é representado, entre outras entidades, conforme veremos mais adiante. Conforme nós tínhamos dito, a contribuição sindical foi criada lá por volta dos anos 40, pelo então presidente Getúlio Vargas, e está prevista no artigo 579 da CLT. Até 2017, a contribuição sindical ela era obrigatória e deveria ser paga por todos os trabalhadores seletistas. Então, pessoal, no mês de março. Porém, com a proposta da reforma trabalhista aprovada, a obrigatoriedade dessa contribuição passou a ser opcional. Ou seja, agora eu defino e decido se eu quero que desconte ou não. Pois bem, mais adiante falaremos sobre esse assunto e o que isso pode interferir. Pois agora nós vamos entender uma das principais dúvidas relacionadas ao nosso tema. Contribuição sindical é a mesma coisa do que imposto sindical? É simples, a resposta é sim. Quando falamos sobre contribuição sindical, é necessário esclarecer que ela e o imposto sindical são a mesma coisa. Portanto, caso você em qualquer momento ouça falar sobre qualquer um desses termos, saiba que eles representam a mesma regra conforme detalhamos. Além dessas atividades, ele também pode organizar greves e manifestações voltadas para a melhoria salarial e condições de trabalho de cada categoria específica. E o que é, no caso, o sindicato patronal? Do outro lado, nós temos esse sindicato, que no caso, ele abrange mais os empresários. Você sabia que, na verdade, não são todos os sindicatos patronais que existem para defender os interesses coletivos dos trabalhadores? Isso mesmo. O sindicato patronal, nesse caso, ele pode ser algo, mas isso não é algo ruim. Esses são os sindicatos patronais que existem para defender os interesses dos empregadores.
A maioria até aqui nós estávamos falando dos interesses dos colaboradores, né, que são os funcionários. Agora nós vamos falar do outro sindicato, que é o patronal. Esse sindicato, além de diversas outras funções, o sindicato patronal, ele serve para defender o lado dos empregadores em convenções coletivas e também negociar constantemente com os sindicatos que representam os trabalhadores. São a existência desses dois tipos de sindicatos que garantem melhores condições tanto para os empregadores quanto para os trabalhadores. E agora nós vamos detalhar para vocês tipos de contribuição sindical. Atualmente, nós podemos dizer que existem diversos tipos de contribuições que podem ser feitas aos sindicatos, mas somente uma delas pode ser considerada obrigatória e, consequentemente, uma taxa a ser paga por todos os membros. Nesse caso, nós temos a contribuição associativa. Por isso, é importante explicarmos cada uma para detalhar o que condiz cada contribuição. Pois bem, são elas: contribuição sindical, contribuição assistencial, contribuição confederativa, contribuição associativa. Essa contribuição é o assunto central da nossa aula de hoje. Ela é um dos itens que compõem a receita de um sindicato e está prevista na CLT, de forma opcional ao colaborador. Então, pessoal, com a nova reforma trabalhista, essa forma se tornou opcional. Caso o colaborador opte por realizar a contribuição, ela é devida uma vez por ano e deve ser paga no valor de um dia de trabalho do colaborador. Uma outra contribuição que nós temos é a assistencial. Esta também é conhecida por taxa sindical. A contribuição assistencial é utilizada para financiar as atividades oferecidas pelo sindicato. Como podemos exemplificar aqui para vocês? Participações dos sindicatos em convenções ou acordos coletivos. E, diferente da contribuição sindical, nós podemos dizer, para detalhar, ela não estipula um valor fixo que deve ser pago. Por isso, ao mesmo tempo em que existem sindicatos que cobram mais ou menos um valor determinado, por outro lado, existem outros que não estabelecem, que seus membros paguem um valor correto, dito todo mês, e sim um percentual de seu salário ao longo do ano. Contudo, pessoal, esse tipo de contribuição só pode ser feita mediante a autorização prévia do funcionário. Ou seja, esse colaborador ele tem que estar de acordo e ele tem que autorizar para que essa contribuição seja descontada. Uma outra contribuição que nós detalhamos aqui é a contribuição de confederação. Esta funciona igual à assistencial. Ela deve ser para custeio de todo o sistema confederativo, ou seja, ela compõe sindicatos, federações e confederações. Essa taxa, ela também está prevista no artigo 8 da Constituição Federal, que diz que os sindicatos devem fixar uma contribuição para financiamento da confederação no qual estão vinculados. Mas o que muitos trabalhadores, frise bem o que nós vamos acabar de afirmar aqui, mas o que muitos trabalhadores não sabem é que, antes mesmo da reforma trabalhista, a contribuição confederativa já era opcional.
ela só deveria ser paga se o colaborador fosse associado ao sindicato. Essa previsão consta na súmula vinculante 40 do Supremo Tribunal Federal, STF, que diz o seguinte: vamos lá entender um pouco sobre o que diz o STF. A contribuição confederação de que trata o artigo 8º, inciso 4 da Constituição Federal só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo, ou seja, você tem que ser um filiado para que essa contribuição fosse paga. Outra contribuição é a associativa. Por fim, a contribuição associativa, também conhecida como mensalidade sindical, é a única contribuição que é obrigatória de acordo com a atual regra CLT. Isso porque, nesse caso, o colaborador se associa. Então, ele vai lá, ele mesmo se associa de forma voluntária ao sindicato. Então, aquele colaborador ou empregado que aderiu de forma voluntária em se tornar um sócio do sindicato, ele precisa fazer a contribuição associativa mensalmente. E, nesse caso, a contribuição é paga direto ao sindicato, a qual ele é representado. A grande diferença aqui que nós podemos citar é que essa taxa dá direito de um acesso a alguns benefícios oferecidos pelos sindicatos, como podemos informar, exemplificando assistência médica, clubes e outros descontos no comércio ou em qualquer outra instituição que seja parceira. Agora que nós já entendemos um pouco, vamos entender o que a legislação determina. Ela determina o seguinte, que só pode haver esse desconto caso exista uma autorização prévia do colaborador. Para entendermos melhor, vamos citar como era a redação do artigo 582 antes e depois dessa reforma trabalhista que nós acabamos de falar. Lá antes da reforma, o artigo 582 nos informava o seguinte: os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical por estes devida aos respectivos sindicatos. Então isso era o que vinha escrito na redação do artigo 582 antes da reforma trabalhista. Agora, depois da reforma trabalhista, lá no artigo 582 informa o seguinte: os empregados são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos empregados que autorizem prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos. Então agora, pessoal, o que alterou foi isso. Os empregadores podem descontar desde que seja opcional. E não foi só esse artigo que se modificou. Todos que tratam sobre a contribuição sindical ou qualquer contribuição devida aos sindicatos prevêem que esse desconto está condicionado a uma autorização prévia expressa do colaborador. Então, nesse contexto, nós podemos falar que o imposto sindical chegou ao fim? Não, pessoal. É importante deixar claro que o imposto sindical não chegou ao fim, tá? O que nós temos que entender é que a diferença é que agora ele pode ser pago pelo funcionário. Dessa forma, o funcionário que não paga essa taxa
deixa de ter o direito e esses benefícios. Mas agora nós vamos entender e refletindo o que mudou na contribuição sindical com essa nova reforma trabalhista. Agora sim, pessoal, esse assunto nós vamos tratar da principal mudança que houve nesse período dentro da contribuição sindical. Então, com a nova lei, sofreu a seguinte forma. Ela deve esclarecer as principais dúvidas sobre esse assunto. Antes da mudança dessa reforma trabalhista, muitos costumavam chamar a contribuição sindical de imposto sindical. Por que isso? Pois era um valor que era obrigatoriamente descontada do salário do colaborador sem que ele optasse por essa forma de contribuição. Então, a legislação determinava que todo funcionário era obrigado a contribuir uma vez por ano para o imposto com o valor referente a um dia de trabalho do seu salário, como falamos anteriormente nesta aula. Porém, agora sim, após a reforma trabalhista, nós entendemos o seguinte: entrou em vigor a principal mudança com a nova lei, que foi tirar essa obrigatoriedade do pagamento e permitir que os colaboradores optem ou não por contribuir. Muito pelo contrário, ao invés de escrever uma carta alegando que não tem interesse, não querem fazer parte dessa associação, desse sindicato, ele, ou por outro lado, agora passa a ser ao contrário. Conforme esse assunto, nós entendemos que essa mudança geraram muitas discussões e preocupações para os funcionários, sindicatos e empresas na época. Por isso que depois dessa reforma trabalhista, em março de 2019, o governo federal editou uma MP tratando desse assunto. Então, pessoal, o que essa medida provisória estava nos informando? Vamos falar sobre essa medida provisória para ficar um pouco mais claro, tá? A medida provisória 873/2019, que condiz o ano, que era chamada de Nova Lei do Imposto Sindical, ela determina que um colaborador desejasse realizar o pagamento do imposto, ele deveria ser feito via boleto bancário, que poderia ser enviado diretamente para o endereço residencial, que era a casa do funcionário, ou para a empresa no qual ele trabalha, e não mais sendo descontado direto na folha de pagamento desse colaborador. Dessa forma, todo colaborador que desejasse contribuir para os sindicatos deveriam primeiramente expressar sua vontade por escrito, para somente depois receber o boleto e realizar o seu pagamento. Agora aqui, pessoal, vale também informar que essa MP não foi votada e acabou perdendo a validade. Então essa medida provisória foi lançada, não foi votada e perdeu a validade. Então, atualmente, vale o que está previsto na Convenção de Leis Trabalhistas, na CLT, que quer dizer que as empresas precisam que o funcionário autorize a contribuição para descontar na folha de pagamento o respectivo valor. Por isso, todas as empresas precisam ficar atentas na linha do artigo 483 da Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, o qual prevê a rescisão indireta.
Podemos nos perguntar: por que uma pessoa iria escolher em ter parte do salário retirado anualmente? Bom, muitos sindicatos realmente trazem benefícios de volta para o colaborador através da contribuição. Se tratando desse contexto, a importância da contribuição, nós podemos começar fazendo um questionamento. Por que a contribuição sindical é importante hoje para o colaborador? Vamos lá. Apesar da contribuição para o imposto sindical ter se tornado optativa após a implementação da reforma trabalhista, os funcionários que optarem por realizar esse pagamento acabam recebendo uma série de benefícios. Analisando, não dá para negar a importância que os sindicatos tiveram ao longo dos anos na luta em prol de melhores condições de trabalho e salários aos trabalhadores brasileiros. Podemos informar que foram diversos os benefícios conquistados por meios de lutas sindicais. Além disso, o sindicato é bastante importante em convenções coletivas, negociações de pisos salariais, reajustes e benefícios. E são esses os principais motivos que tornam a contribuição sindical tão atraente e benéfica para muitos funcionários. Mas a decisão de contribuir ou não, ela é individual. Então, pessoal, agora para concluirmos essa aula, nós falamos ao longo desta aula como funciona a contribuição sindical e como ela deve ser feita atualmente. Diante desse contexto, por que eu vou deixar claro aqui que esse imposto deve ter tido alguns tipos de mudanças significativas após a implementação da reforma trabalhista? É importante que tanto os funcionários quanto as empresas saibam e sigam as novas regras, principalmente pelo fato de que essas alterações ainda podem ser novamente modificadas pelo novo governo. Então, deixo uma dica aí, um alerta, tá? Que basicamente eu tenho que estar me atualizando em tudo que rege todos os regimes trabalhistas, leis, nesse contexto, juntamente com o estudo do RH. Esse curso de departamento, pessoal, é para trazer essas informações para vocês. Quero aqui deixar um obrigado, tá? Peço que vocês acompanhem as próximas aulas do nosso curso de departamento, pessoal. Aproveito aqui para fazer um convite para vocês acessar os nossos outros dois cursos que estão no canal aí da NASC, que são o fluxo de caixa e a administração de conflitos empresariais. Lancei lá também como você conseguir ter uma renda extra através dos nossos cursos aí da plataforma Hotmart. E aqui deixar um abraço para vocês e até a próxima aula. Obrigado e até a próxima.